Em realidade, a minha voz não existe. Vocês não estão ouvindo a minha voz. Por quê? Porque, em realidade, o que eu estou fazendo aqui agora é usando um aparelho fonador, criando uma onda que chegaria até o ouvido de todos nós, que está adaptado para recebermos e percebermos as vibrações de 20 Hz a 20 mil Hz. E essa onda toca no tímpano, que é um tecido, todo mundo conhece, dentro do ouvido. Esse tímpano vibrando faz com que 3 ossinhos pequenininhos, os menores ossos que nós temos no corpo, também vibrem, traduzindo essa vibração em ondas de choque que são transmitidas para a cóclea dentro do nosso ouvido, que tem um formato de caracol, cheio de líquido. Esse líquido recebendo essas vibrações desses ossinhos cria um impulso elétrico que vai ao cérebro. E aí o cérebro traduz esse choque, essa onda eletroquímica em voz. Então, em realidade, vocês não estão ouvindo a minha voz. O cérebro de vocês está traduzindo todo esse mecanismo numa coisa entendível para nós, espíritos encarnados. Porque, em realidade, tudo no universo é vibração. Essa onda é vibração. O nosso ouvido está preparado para perceber sons de 20 a 20 mil Hz. Mas agora, nesse momento, nós estamos sendo bombardeados por uma série de ondas de vibrações. Para que a gente possa entender, a Rádio Rio de Janeiro, 1.400 kHz, se nós traduzirmos esses 1.400 kHz em Hertz, nós vamos ver que a Rádio Rio de Janeiro transmite em 1.400.000 Hz. É onda, é vibração como tudo no universo. Só que nós não percebemos. Mas os espíritos nos informam que eles, André Luiz inclusive fala disso, que o espírito não escuta pelo ouvido, ele percebe por todo o perispírito, ou seja, ele não precisa de um aparelho auditivo, todo o perispírito recebe esse choque de vibrações. Então, a nossa vida é baseada nessas vibrações que fazem com que nós hoje possamos inclusive existir como espíritos, perispíritos e corpo. A física moderna, ela nos mostra assim: existe um microfone, isso aqui é uma matéria. Essa matéria, ela é composta de moléculas. O nosso corpo é assim, composta de moléculas. Essas moléculas são compostas de átomos, que são compostas de partículas subatômicas, que são compostas de nada material. Chama-se teoria das cordas, o que hoje a física quântica procura provar. Então, essas partículas subatômicas, que são compostas de vibrações, que na física quântica chama-se de teoria das cordas, ela exatamente nos mostra a nossa constituição. O nosso corpo é assim, o nosso perispírito é assim.
esse microfone é assim e essa placa de acrílico também é assim. Compostas. Ou seja, nós em realidade existimos, o mundo material existe pela condensação de uma inteligência superior, de uma consciência superior, que pela vontade dessa consciência, ele aglutina essas vibrações infinitesimamente pequenas. Aglutinando elas, nós aparecemos. Então, gostaríamos muito de deixar bem claro essa questão de tudo é vibração. Nós vamos encontrar isso no capítulo 2 do Livro dos Espíritos, quando ele trata da matéria, quando Kardec trata da matéria. Então, lá no Perguntas de 20 a 30, 31, por aí assim, é exatamente sobre isso. Existem estados da matéria que nós não temos condições de entender ainda. Por exemplo, para que a teoria das cordas seja realmente efetiva, é necessário que nós venhamos a raciocinar em 11 dimensões. O que é isso? Fica muito difícil para nós. Os cientistas procuram chegar a isso por informações matemáticas, mas em realidade, né, nós não temos condições de entender ainda o que sejam 11 dimensões, 8 dimensões de espaço e 3 dimensões de tempo. Por isso que os espíritos têm dificuldade de nos mostrar por que é que o tempo é diferente no mundo espiritual. Porque eles estão, em realidade, numa outra dimensão também de espaço. O que para nós fica muito complicado de entendermos, porque a nossa referência é a matéria. Tudo o que nós pensamos ainda é muito abstrato. Mas então gostaríamos de que essa questão das vibrações ficasse guardada. E aí, o que é que tem a geladeira a ver com mediunidade? Não é? Nada. É porque nós vamos pegar essa ideia das vibrações, colocar na geladeira e deixar ela guardada, conservada na geladeira, porque agora nós vamos para um outro campo de raciocínio, não é? Então vamos pegar essa questão da vibração, das vibrações, e deixar arquivado na geladeira. Vamos partir para uma outra ideia. Na Nova Zelândia existe um lagarto, né, que é um lagarto rinconcéfalo, ou seja, a cabeça em forma de ponta, e que ao nascer ele apresenta uma estrutura com células de olhos, células dos nossos olhos, e que quando eles vão ficando adultos, esse olho se fecha, mas fica a marca, né? Quem quiser procurar na internet, tuatara é o nome, né, desse lagarto, tuatara, lá da Nova Zelândia. E o que é que tem a ver o nosso tuatara com a nossa conversa aqui? Nós, em realidade, seres humanos, somos compostos em termos cerebrais por 3 camadas. Uma camada chamada reptiliana de réptil, uma outra camada, milhões de anos depois, né, criado pelo desenvolvimento natural, chamado sistema límbico, que é dos animais, dos mamíferos, dos animais já mais evoluídos, e uma terceira camada, que é uma camada que nós seres humanos possuímos, que é o neocórtex, que é essa camada que, quando nós olhamos um cérebro,
e vemos, não é, aquela parte toda cheia de circunvoluções. Pois bem, nessa camada reptiliana, que é do réptil, do lagarto, né, ele tem uma estrutura que serve só para sobrevivência. O lagarto não raciocina. Esse tuatara, inclusive, ele é feio, tadinho, mas extremamente dócil, né? Isso nos mostra, isso começa a mexer com a questão do Edivaldo, né? Da filosofia de vida. As aparências enganam, não é? Então é bom que a gente coloque, né, o Edivaldo talvez fale disso, que nós coloquemos as nossas barbas de molho no pré-julgamento pelo aspecto físico das pessoas, né? Bom, uma vez, só um adendozinho, né? Uma vez uma pessoa me conheceu, né? E foi notória a decepção dela. Ela falou assim: nossa, eu escuto você na rádio de Janeiro, imaginava você outra pessoa. Eu falei: desculpe a decepção, né? Então ela imaginava alguma outra, ela não chegou a me dizer não, que ficou tão envergonhada, né, e tão chocada que ela não disse o que ela imaginava, né? Mas o tuatara, por exemplo, ele é muito feinho, mas extremamente dócil, né? Não é um animal feroz, não. Mas voltando ao cérebro aqui, o cérebro reptiliano, ele se desenvolve a partir do cérebro dos peixes e serve para que haja a perpetuação da espécie em realidade. Esse cérebro, ele não tem nenhuma razão e nenhuma ética, não existe emoção. O jacaré, ele já tem um cérebro um pouquinho mais desenvolvido, ele já tem algo a mais do que só o cérebro reptiliano. E ele, quando está com fome, se passar na frente dele uma anta, um peixe, um jacarezinho, ele simplesmente come, sem nenhuma questão ética, filosófica. Não importa que seja o filhote dele, se ele está com fome, esse cérebro reptiliano diz para ele: você precisa comer, e ele vai e come. Nós temos isso dentro de nós, dentro do nosso cérebro nós temos esse pedaço reptiliano, e em cima, envolvendo esse cérebro reptiliano, foi criado naturalmente, desenvolvido naturalmente, o nosso cérebro límbico, que nós também possuímos. Por que nós falamos do lagarto, né, do tuatara? Em realidade, os estudiosos, tudo leva a crer, né, que esse olho, se nós podemos falar assim, desse lagarto de hoje, foi um terceiro olho, porque muitas células que compõem a pineal são células, principalmente dos animais que nós podemos chamar dos nossos irmãos inferiores, né? Ainda existe na pineal células dos olhos, células oculares. Então, o que leva a crer é que esse lagarto, que teve a sua origem na pré-história, mas que já teve uma certa evolução, foi portador desse terceiro olho, e esse terceiro olho, ele foi sendo coberto por outra camada, outras camadas, outros tecidos, outras estruturas cerebrais, fazendo com que aquele olho ficasse altamente protegido no centro do cérebro. Esse órgão,
é a glândula pineal. A glândula pineal, que o pessoal chama de terceiro olho, em realidade, há milhares de anos, vem sendo avaliada e dita como o órgão que nos une, encarnados, ao plano espiritual. Isso não é de agora. A ciência agora está começando a querer entender qual a função real da glândula pineal. Mas, segundo os estudiosos, isso tem origem na pré-história, na época dos grandes répteis, e que, ao evoluir como cérebro, essa glândula ou esse terceiro olho, ele foi recoberto. E com a finalidade científica da pineal, ela é produtora da melatonina, que é nós poderíamos chamar assim de um neurotransmissor, não é? Que influencia todo o restante do funcionamento cerebral e físico. E é a ligação nossa, física, de espíritos encarnados com o mundo espiritual, com a parte da espiritualidade. Então, em realidade, a glândula pineal, que é no adulto um órgãozinho de 5 milímetros, não tem 1 centímetro, né? São 5 milímetros. Esse órgão é responsável, em realidade, pelo funcionamento do nosso físico. Ele é fundamental. Ele, inclusive, hoje se sabe, ele comanda e influencia a hipófise, as duas hipófises, adeno e neurohipófise, que é o órgão que coordena todas as nossas glândulas endócrinas. Então, começamos a perceber que esse terceiro olho, que está no centro do nosso cérebro, participando hoje do sistema límbico, não é? Muito junto do sistema reptiliano, é o responsável, né, por toda uma vida física. E, segundo muitos estudiosos, responsável pela nossa ligação com a espiritualidade. Existe, não sei se alguém já viu, eu acredito que sim, o Sérgio Felipe é um médico de São Paulo que pesquisa exaustivamente a glândula pineal. E eles têm descoberto que dentro da glândula pineal aparecem, dentro desses 5 milímetros, aparecem cristais de apatita. É uma pedra que, inclusive, eu trouxe, porque a gente é curioso, né? Eu, pelo menos, sou altamente curioso. Essa pedra que está aqui em cima, depois, no intervalo, né, do término das nossas conversas, são esses pontos em azul que está nessa pedra aí. O restante dela é de jaspe, e é um geodo, né, de jaspe e de apatita. Pode pegar na mão mesmo. Agora, ninguém tem um pedaço desse dentro do cérebro não, tá, gente? Nossa, eu tenho isso dentro do cérebro, não. Vamos imaginar pedacinhos, cristais mínimos, né, dentro da nossa pineal, que mede de 5 a 8 milímetros no ser adulto. Sendo que, aí é que é o interessante, nós vamos encontrar jovens crianças com grande quantidade de apatita na pineal, e vamos encontrar adultos já idosos, quase sem a cristalização. Não é a idade que faz com que apareçam essas cristalizações. E aí é a grande dúvida, porque
Eu acho que existem muito mais perguntas e dúvidas do que certezas, principalmente nesse campo, principalmente no campo unindo matéria e espírito. Mas o que se percebe é que hoje, pela ressonância magnética, você pode saber que aquela pineal está com uma grande quantidade ou uma pequena quantidade de cristalizações. O que só se pode saber vendo depois da morte do corpo físico, na autópsia, no estudo da pineal, onde se vai verificar fisicamente a presença dessas cristalizações. E o que é que nós temos daí? A ideia de que quanto mais, e aí os pesquisadores percebem isso, quanto mais ligação a pessoa tem com a espiritualidade, com a questão da mediunidade, no trabalho de meditação, de conhecimento e prática da mediunidade, maior o número de cristais de apatita dentro da pineal. Então fica uma pergunta, né? Que não tem, por enquanto não tem resposta. Seriam esses cristais a possibilidade, né? ou o facilitador dessa comunicação com a espiritualidade? Não temos resposta. Fica essa pergunta para nós pensarmos em cima. Será que quanto mais nós nos ligarmos à espiritualidade, mais exercitarmos essa busca, não é, com o alto, será que desenvolve-se? Porque é notória o aparecimento, não é, em determinadas pessoas, o aumento do volume, da quantidade de cristais de apatita dentro da pineal. Mas isso não sei se alguém daqui ainda estará vivendo, né, para saber dessa resposta, mas eu acredito que ainda vai levar algum tempo para a ciência realmente comprovar isso. Enquanto o mundo acadêmico não entender e aceitar cientificamente a existência do espírito, enquanto nós raciocinarmos filosoficamente na existência do espírito, e praticamente, né, quando nós nos comunicamos, mas a ciência precisa contar 2 e 2 são 4. Enquanto não se comprovar cientificamente a existência do espírito, a academia não vai aceitar isso aí. E fica difícil nós podermos responder determinadas perguntas sobre a questão da pineal como órgão de comunicação com a espiritualidade. Bom, nós vamos pegar aquela questão da vibração, né? Abrimos a geladeira, vamos sacar lá de dentro da geladeira a questão da vibração e vamos juntar agora com esse conhecimento da parte neurológica, da parte cerebral. O que é que nós percebemos no nosso dia a dia e o que é que os espíritos nos dizem? Um detalhe, tudo que nós estamos falando, excetuando-se algumas questões pontuais, como a questão da apatita, por aí, tudo isso que nós estamos falando nós vamos encontrar no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no livro Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, e no livro Mecanismos da Mediunidade, também de André Luiz. E, se quisermos pesquisar mais, os livros de Manuel Filomeno de Miranda, os livros de Dona Ivone do Amaral Pereira, eles falam sobejamente dessa questão mediúnica, da nossa relação de espíritos encarnados com essa questão mediúnica. Por que se diz que todos nós somos médiuns? O que é ser médium? Tecnicamente,
nós somos os intermediários entre o plano físico e o plano espiritual. Se lembram que tudo é vibração? Que nós somos vibração pura. Essa vibração, ela existe o tempo todo acontecendo à nossa volta. Nós falamos da Rádio Rio de Janeiro. Se nós tivéssemos aqui um radinho e sintonizássemos 1400 kHz, nós estaríamos ouvindo a Rádio Rio de Janeiro. Pela nossa limitação, essas ondas estão chegando aqui a nós, mas nós não ouvimos. Em realidade, agora nós estamos sendo bombardeados com milhões de ondas. Cada um de nós aqui, encarnados, eu sou um médium pedra, né? Eu não fico arrepiado nem quando passo encruzilhada com despacho, né? Então não vejo, não ouço. Então eu acredito que todo mundo que eu esteja vendo aqui realmente sejam espíritos encarnados. Agora, inegavelmente, aqui no auditório também existem muitos espíritos desencarnados. Todos nós que estamos pensando, estamos criando ondas. Então, vocês imaginaram a confusão que está só aqui em termos de onda? As nossas centenas de pensantes, de seres pensantes, encarnados e desencarnados. Os pensantes à volta, ondas de celular, ondas de rádio, de televisão, né? Olha o bombardeio que é isso. As cores das nossas roupas, os sons que nos cercam, tudo isso é vibração. Então, o espírito, encarnado ou desencarnado, ele transmite e recebe essas vibrações. A questão é a diferença de ondas. A questão para nós é o que fazemos com essas vibrações. Então, todos nós somos intermediários, todos nós que estamos encarnados, somos intermediários pelo simples fato de sermos espíritos, vibrando, entrando em sintonia com outras inteligências. No livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz mostra e nos fala muito bem, onde ele relaciona cérebro, se alguém puder procurar, entre cérebro e mediunidade. Capítulo 17, eu não me lembro, né? Ele fala exatamente do cuidado que nós precisamos ter com o nosso pensamento. Nós precisamos estar vigiando. Por quê? Porque quando eu penso alguma coisa boa, eu emito uma onda com determinado lambda, ou seja, de um determinado comprimento. Quando eu penso uma coisa ruim, eu emito um pensamento, eu emito uma onda de um outro lambda, de um outro comprimento. Só que essas ondas, algumas vezes elas batem e não tem nada a ver uma com a outra. Às vezes elas se encaixam perfeitamente. E é aí que mora ou o perigo ou a grande realização, dependendo do que a gente vai pensar. Então a necessidade imensa de nós nos vigiarmos exatamente por essa questão. O que é que nós estamos sintonizando?
Se nós tivéssemos um radinho aqui, nós colocássemos 1.400 kHz AM, nós iríamos ouvir a Rádio Rio de Janeiro. Se girássemos o dial do rádio para outras frequências, nós iríamos ouvir outras rádios, Globo, Tupi, FM e por aí vai. Por que que o meu telefone recebe uma ligação direta para mim e essa onda, que é onda, não toca nos outros telefones? Porque o meu telefone, ele recebe e transmite dentro de um comprimento de onda. Então, o nosso pensamento é de extrema importância no caminho que nós queremos dar à nossa vida e ao nosso trabalho mediúnico. Não é só ao trabalho mediúnico, não é só a vida. É o tempo todo nós estamos num processo mediúnico de sintonia com a espiritualidade. Algumas vezes nós colocamos esse trabalho mediúnico direcionado para alguma atividade, no trabalho de cura, no trabalho de auxílio espiritual, conhecido como desobsessão, né? Em alguns momentos nós direcionamos isso, mas essa nossa capacidade, esse nosso trabalho mediúnico é constante. Então, constante tem que ser, ou é, a nossa necessidade de vigilância com os nossos pensamentos. É muito bom quando nós vamos anoitecendo em casa, podermos escolher que tipo de noite nós vamos querer ter. É muito bom, uma opção nossa, né? Eu posso ler um bom livro, eu posso ver bons programas na televisão, embora seja um pouco difícil, né? Mas vamos lá, né? Eu posso ouvir uma boa música, ou eu posso, e aí, o que é que eu estou fazendo com isso? Eu estou escolhendo uma noite que promete ser muito boa, mas eu posso ouvir. Eu nunca me lembro de nenhum conjunto, eu só me lembro do Bonde do Tigrão. A minha filha diz que eu estou completamente desatualizado, né? Mas eu não, por não escutar, um dia eu ouvi esse negócio do Bonde do Tigrão, ficou, e eu só sei esse conjunto. Eu posso ouvir músicas tipo Bonde do Tigrão, melhorou, né? Tipo, né? Eu posso sintonizar a televisão naqueles canais de pancadaria, né? E ficar ali, ó, eu e um bando de gente à minha volta que eu não estou vendo, né? Que gostam de sangue. O que é que eu estou preparando? Eu estou preparando uma noite bem agitada, porque quando o corpo adormecer, eu naturalmente me despreendo e estarei em sintonia com aquela psicosfera que eu criei dentro de casa. A hora do sono é de fundamental importância, a preparação da hora do sono. Vocês se lembram quando nós falamos da pineal como um órgão de comunicação e da melatonina? Pois é, essa melatonina agora não está sendo produzida, porque nós estamos em vigília e é dia. Se lembram que ela veio de um possível terceiro olho. Ela precisa da escuridão para produzir essa melatonina, que se imiscui em todo canto do nosso corpo. Ela cai na corrente sanguínea e se espalha por todo o corpo. As nossas células são inteligentes e
essas secreções, elas se espalham por todo o corpo, fazendo com que as células saibam exatamente o trabalho delas. Cada célula nossa é inteligente e sabe exatamente o que fazer. Essa melatonina, ela se imiscui em todos os órgãos. Ela só é produzida à noite, na escuridão, quando nós dormimos. Então, perder noite de sono, nós estamos causando um grave problema físico e espiritual para nós. Prece. Eu estou aqui pensando como é que eu vou falar isso. Prece. Prece é vibração. Prece é o nome que se dá a um comprimento de ondas. Tecnicamente falando é isso. O que é prece? Prece é quando eu me ligo. Não, prece tecnicamente falando é um comprimento de ondas que eu emito e que entra em sintonia com inteligências que percebem essa vibração em todo o perispírito. Então não adianta eu estar falando palavras muito bonitas se em realidade o meu pensamento não está vibrando na mesma sintonia das minhas palavras. Porque eu estarei falando algumas coisas e pensando outras. Isso é uma confusão nessa sintonia. Sempre que eu falo isso, eu me lembro de uma avó postiça que eu tive. É mãe de uma tia casada com meu tio. Ela, extremamente católica, já no finalzinho da vida dela, ela rezava o dia inteiro. Ela ficava sentada no quarto, na cadeira de balanço, com um terço, rezando o dia inteiro. Louvável, não é? Só que ela ficava no quarto dela. Se nós estivéssemos na sala conversando alguma coisa e perguntasse assim, eu não me lembro quando é que foi que aconteceu aquele tombo, nós escutarmos ela rezando. Aí, se eu não me lembro quando aconteceu, ela foi em maio de 64. Ou seja, a boca falava uma coisa e a mente estava numa outra sintonia. Eu estou usando esse exemplo, não ridicularizando nem essa avó, nem a doutrina, não é, católica, mas para mostrar que todos nós somos passíveis de fazer isso, não é? Prece é o nome que se dá a um comprimento de onda. Praga é o nome que se dá a um outro comprimento de onda. Que também, praga, joguei praga na vizinha, né? Aquela que mora em cima de mim e entra às 2 horas da manhã com um sapato de salto alto, toque, 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 toque. Aí a gente roga a praga, né? Vai quebrar a perna, né? O que eu estou fazendo? Entrando em sintonia com espíritos que raciocinam da mesma forma que eu estou raciocinando, que sentem da mesma forma que eu estou sentindo. Então, para que a gente possa finalizar, não é? Que já está mais do que na hora, não é isso? 10h20, não é hora? Eu gostaria de trazer exatamente esses dois aspectos dentro da ideia da parte científica da mediunidade. A questão das vibrações, que nós tenhamos isso muito claro, e a questão do nosso funcionamento cerebral, principalmente no uso desse órgãozinho pequenininho, né, lá no centro do cérebro, que faz exatamente essa nossa ligação. Ela é de suma importância nos estudos de uma série de espíritos acerca da mediunidade, acerca da nossa vida espiritual. Mas muito mais importante do que o conhecimento técnico dessas duas coisas é a ideia
da reformulação do que nós vamos fazer em nós com esse conhecimento. Não adianta nós conhecermos muito bem sobre apatita, qual é a composição química da apatita, o que que faz, o que que não faz, como é que é a pineal, como não é? Inclusive, como é a pineal? A pineal, ela inclusive recebe esse nome por causa do formato dela. É como se fosse uma pinha, ela é compridinha, variando logicamente de pessoa para pessoa. Mas não adianta nós entendermos tudo isso se não colocamos em prática a busca da nossa transformação, que não é fácil. Você no Rio de Janeiro, sair à meia-noite, não dá para você pensar assim, tranquilamente, não vou entrar na vibração de medo, não é? Eu tenho confiança na espiritualidade. Mas será que eles estão comigo? Será que realmente esses espíritos vão me defender? Ou seja, já entrei no processo de medo, já estou entrando em sintonia, com essa faixa vibratória. Então, e isso é normal, gente. Nós estamos num mundo, exatamente que nos cerca, estamos morando na cidade necessária para a nossa evolução, a não ser o pessoal de Petrópolis, que mora num lugar muito mais tranquilo, muito mais gostoso, mas quem mora, como eu, próximo a Madureira, então é muito tranquilo nós estarmos assim, em paz, serenos, morando no interior do Rio Grande do Sul, morando no interior, numa cidadezinha gostosa do interior de Minas. Eu quero ver ter essa tranquilidade dia 23 de dezembro, ali na estrada do Portela, em Madureira, com aquela ferveção de final de ano, Ou seja, nós precisamos ter muito cuidado com o nosso pensamento, com os nossos sentimentos, com as nossas vibrações. E, inegavelmente, uma grande ferramenta, a grande ferramenta que nós temos, é a vibração chamada prece, oração. E quando nós, nesse nosso processo de emitir e de receber ondas, entramos em contato com essa pleiade de espíritos superiores e buscamos avidamente o amor do grande Mestre Jesus, nós estaremos com certeza buscando essa sintonia fina, trazendo para a nossa psicosfera, que é de suma importância, a nossa psicosfera, a nossa aura, tão bem estudada por André Luiz nessas obras que nós citamos, nós estaremos criando a nossa volta, a nossa aura, a nossa psicosfera de profundo sentimento de amor. Muita paz nos nossos corações.